estamos fazendo uma série de estudo no livro de Tiago, a carta de Tiago às igrejas, e hoje nós vamos meditar no capítulo de número 3. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 1, número 2, depois a gente vai, à medida que for expondo, a gente vai fazendo a leitura. Tiago, epístola de Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por esse privilégio de estarmos na Tua casa, por tudo aquilo que já fizemos e por tudo aquilo que iremos fazer, principalmente agora quando a Tua palavra é aberta, quando a Tua palavra é lida, e principalmente quando a Tua palavra é meditada. Te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a Tua palavra entre em nós e faça o devido efeito, porque ela é preciosa para nós, ela vem dos céus, ela é verdadeira, ela é a Tua palavra que não volta para Ti vazia, e por isso, Senhor Deus, nós carecemos do Teu auxílio nessa noite, para compreender a profundidade dela e transformar a nossa vida. Tudo isso nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos nós tropeçamos em muitas coisas. O propósito de Tiago aqui na sua carta, que era uma carta dirigida a crentes, não era uma carta escrita a não crentes, era uma carta dirigida à igreja que estava dispersa pelo mundo, então era uma carta circular, não tinha um endereço específico, não tinha uma igreja específica, mas era uma carta direcionada a todos os crentes, e em todas as épocas. É como se nós recebêssemos essa carta hoje, e fôramos ler para nós nos dias de hoje, é para todos sempre, não era apenas para aquele momento, naquele período histórico, dos seus dias, dos seus problemas. É certo que eram muito diferentes, eles estavam passando por um período de perseguição, muitos crentes estavam sendo perseguidos e mortos, este era o contexto lá, não é o contexto do nosso país, mas temos outros lugares do mundo, onde o evangelho ele é perseguido, e não tem essa liberdade que você tem aqui, de carregar debaixo do braço uma Bíblia, né, o seu celular com Bíblia. Tem lugares no mundo que isso não acontece, não é proibido, mas aqui nós temos esse grande privilégio. Então essa carta aqui é uma carta direcionada a crentes, aqueles que já conhecem o Senhor Jesus. É que nós temos essa mania, né, de achar que a palavra de Deus é para as outras pessoas, não é para a gente, que as recomendações que elas falam é para os outros, não é para mim. Então nós temos sempre, isso faz parte do nosso pecado, achando que isso é para outro, é para o vizinho, é para aquele que está ao meu lado, é para o que está de fora e não é para mim. Não, é a palavra para nós, toda ela. A Bíblia diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para todas as áreas da nossa vida. Então aqui ele vai falar, né, a gente pode pensar aqui que ele vai falar da língua, nós vamos perceber isso, que ele vai falar da língua, mas não é somente isso. Ele quer falar de todos os nossos erros, dos nossos pecados. Por isso que ele começa dizendo o seguinte: todos nós tropeçamos em muitas coisas, em muitas áreas, em todas as áreas. Ele vai dar um exemplo da língua para conferir essa verdade. Porque se você dar um exemplo de uma área só, você vai perceber que em todas as áreas é a mesma coisa. Ele vai falar aqui da língua, mas ele está falando da nossa imperfeição, da nossa incapacidade de vivermos uma vida reta, íntegra, em todas as áreas. Às vezes você é bom em alguma coisa, você refreia alguma coisa, mas em outras você é pecador, como eu também sou.
Por isso que ele começa dizendo assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E ele se inclui também, né? Graças a Deus por isso, que ele se inclui. Porque eu ficaria preocupado se ele falasse assim, se fosse só com a gente, né? Se fosse só comigo. Mas ele diz assim: todos, e ele se inclui, tropeçamos em muitas coisas. Porque Deus, irmãos, ele tem duas vontades nas Escrituras, duas vontades. É diferente de nós. Deus tem a sua vontade, a primeira vontade dele é a vontade decretiva. E a segunda vontade é a vontade preceptiva. É um nome difícil, mas fácil de entender, calma lá. A vontade decretiva de Deus é aquela vontade quando Deus fala e acontecem as coisas automaticamente. Haja luz e houve luz. A luz não ficou falando assim: não sei se eu vou brilhar, não. Ela não fez isso. Ela fez imediatamente. Essa é a vontade decretiva que está em toda a Bíblia. Quando Jesus curava alguém, ele dizia: seja curado. E a lepra, a doença, acontecia automaticamente. Não titubeava. Quando ele dizia assim para os ventos e o mar: cala-te, sossegue. E aquilo lá acontecia imediatamente. O mar se acalmava, o vento parava, era automático. Todas as vezes quando Deus fala do seu decreto, nesse sentido, acontece imediatamente. Ele multiplicava pães, ele curava as pessoas, ele decretava. Então, há o decreto de Deus em todas as coisas, que ele fala e acontece. Até os demônios, quando Jesus diz saia, eles saíam imediatamente. Eles não ficavam titubeando. E quando Jesus chamava alguém para ser seu discípulo, ele falava assim: segue-me. E essa pessoa seguia ele. Este é o decreto de Deus. É a vontade decretiva de Deus. Mas infelizmente não existe a vontade decretiva. Existe a vontade preceptiva de Deus. O que é a vontade preceptiva de Deus? Vontade preceptiva vem de preceito, da qual Deus coloca preceitos na sua palavra, não é? Os 10 mandamentos ou qualquer coisa nas Escrituras são preceitos de Deus. E esses preceitos, eles podem ser ou não obedecidos. Deus fala e ele é constantemente transgredido. As pessoas transgridem continuamente os preceitos de Deus. É a vontade preceptiva, que não acontece imediatamente. Deus não fala assim: olha, não peque, e as pessoas não pecam mais. É a vontade preceptiva de Deus. Essa é a nossa grande desgraça. Esta é a nossa condição, que não conseguimos obedecer à voz de Deus falada na sua palavra. Nós transgredimos a Deus em todas as áreas, em todas as coisas. E quem disser que não peca, está mentindo e fazendo Deus mentiroso. Porque nós pecamos em várias áreas. Em todas as áreas da nossa vida foram contaminadas, e não conseguimos obedecer a Deus como Deus deve ser obedecido, porque nós ouvimos a voz de Deus, nós sabemos a vontade de Deus, está nos 10 mandamentos, está em toda a Bíblia, mas a gente é incapaz de obedecer a Deus plenamente nesse mundo. Só no mundo vindouro, só no outro lado da porta de lá é que nós vamos obedecer plenamente a Deus. Enquanto nós estivermos do lado de cá do céu, nós vamos transgredir a vontade de Deus. Seja no pensamento, seja na vontade, no fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O pecado não é apenas uma coisa que você transgride, mas é uma coisa que você deixou de fazer, você também transgride a voz de Deus. A voz de Deus diz o seguinte: ser perfeito como eu sou perfeito. O padrão é alto, o padrão é lá em cima. Essa é a vontade de Deus: sede perfeito como eu sou perfeito, diz o Senhor. Mas nós transgredimos. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Os preceitos de Deus são transgredidos continuamente na nossa vida. E é isso que o apóstolo, que Tiago, não é apóstolo, desculpe, que o Tiago está aqui falando. Esse Tiago aqui não é um apóstolo. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que era incrédulo. Jesus começou o seu ministério, e esse homem aqui que escreveu esse aqui era incrédulo. Ele foi se converter mais tarde, é o irmão do Senhor Jesus, né? Irmão por parte de sangue,
da sua mãe, né, que teve ali naquela família. E ele se converte e ele foi líder da igreja, ele começa a fazer aqui várias afirmativas como se fosse provérbios, como se fosse o sermão do monte. E ele começa a dizer o seguinte: olha, não seja muito de vós mestres, querendo ensinar aos outros, porque pesa sobre você muita responsabilidade. Já imaginou você ensinar alguém uma coisa certa e você mesmo transgride? Que autoridade você tem em ensinar alguma coisa para uma pessoa e você mesmo transgredir? Então é isso que ele está falando. Veja lá no versículo 1. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, professores, sabendo que havemos de receber maior juízo. Maior juízo. Quando alguém quer ensinar alguma outra pessoa, tem que avaliar a sua própria vida, o seu próprio coração. E aqui ele vai dizer: sabemos que havemos de receber maior juízo aquele que ensina, porque está ensinando as coisas certas, mas às vezes está transgredindo ali. E aí ele vai dizendo o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas, então nós devemos analisar a nossa própria vida, aquilo que nós estamos ensinando para as pessoas, o que nós estamos falando e fazendo, ou fazendo e ensinando. Então esse é o contexto. Mas primeiro ele vai mostrar da nossa incapacidade de obedecer plenamente a Deus. Esse é o primeiro passo, né? Quando você vai no médico, primeiro você tem que ver os sintomas. O que está acontecendo aí? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Por que você foi lá? Imagine que aberração seria se você fosse no médico, ele falasse do problema e não falasse da solução. Você iria perguntar para ele o seguinte: e a solução? Ele falou assim: se vira. Já pensou que coisa esquisita seria? Você ir no médico, ele diz o que é, mas não dá a solução. Aqui, ele vai apontar o problema, mas vai apontar a solução para o nosso problema. É isso que ele quer apontar. Mas primeiro ele vai tentar nos convencer de que nós somos pecadores. Porque é assim, o pecado nos engana. Ele fala para nós: não, você não é tão ruim assim, você não é tão malvado desse jeito. Olha as pessoas lá, eles são piores do que você. Você se acha até meio bonzinho diante do quadro que você está. E sempre se justificando os seus próprios pecados. Por isso, uma das coisas mais difíceis que tem é convencer alguém dos pecados, da sua vida pecaminosa. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Ele vem nos convencer do pecado. Primeira coisa que ele vem nos convencer do pecado, da nossa transgressão e do juízo de Deus. Ele veio nos convencer disso. E quão difícil é convencer alguém que é pecador, porque o pecado, ele camufla isso no nosso coração. E aqui ele vai tentar dizer para nós o quão pecador nós somos, porque não há remédio se primeiro você não sentir pecado. Por isso Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para quê? Para os doentes, aqueles que precisam da graça de Deus, aqueles que sabem que são pecadores e carecem da glória do Senhor. Então vamos lá, versículo de número 3, assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Olha só, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeiro, você conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? Se alguém não tropeça no falar, você já conheceu alguém assim? Você nunca tropeçou? Você nunca viu isso? Então ele fala o seguinte, ele dá uma tese: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então ele fala aqui de alguma coisa perfeita, mas vamos lá. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Então o primeiro argumento que ele traz aqui é do cavalo, né? Quem tem fazenda, quem tem cavalo sabe que ele é guiado ali pelos freios na sua boca, você dirige ele para cá e para lá com um pequeno objeto ali, você consegue dominar o cavalo. Ele vai, ele para, ele avança com aquelas rédeas que estão ali. Então ele está dizendo o seguinte, olha, fazendo a comparação com a nossa língua. O cavalo, o que acontece com o cavalo? Ele obedece, não é?
Ele obedece. Primeiro argumento dele é esse. Vamos lá, acompanhando o raciocínio dele. Observai igualmente, aí dá outro exemplo, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos por onde queira o impulso do timoleiro. Então, outro argumento dele aqui é que um grande navio, ele é dirigido por um leme pequeno. Então, um navio obedece ao leme. É o outro argumento, vamos lá. Assim também, olha só, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então, a língua, ele compara a língua aqui como uma fagulha, né? É pequeno, a língua é pequena, e ela causa um estrago muito grande. E ele compara aqui a uma queima de uma selva, que por um pequeno uma fagulha, nós estamos em época de seca, estamos vendo isso todos os dias, o que acontece? Se cai uma bituca de cigarro na estrada, ou acontece alguma coisa, ou por algum acidente, um fósforo é capaz de incendiar uma floresta inteira. E assim, os males da língua também. Vamos acompanhar mais. Ora, a língua é fogo. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama todas as carreiras da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha só como que é a língua. Os males que ela causa na vida das pessoas, na própria vida, de falar alguma coisa, de amaldiçoar as pessoas, de causar danos profundos. E há pessoas traumatizadas que vivem a vida inteira. Já encontrei um monte de gente traumatizada porque o pai falou alguma coisa na infância. Quantas pessoas são assim? Porque falaram alguma coisa, ou na escola, ou um parente, e uma pessoa fica traumatizada daquilo que ela ouviu. Isso pode causar um mal tremendo na vida das pessoas. Olha só, mais exemplo. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Lembra da primeira frase que ele falou? O homem que consegue dominar a sua língua, ele é um perfeito varão. Mas aqui ele vai dizer o seguinte: a língua, porém, nenhum dos homens pode domar. Consegue domar o animal, ele consegue fazer com que ele vá para cá, vem para lá. A gente vê muito isso, né? As pessoas domando os animais na fazenda ou dentro de casa. Tem gente que doma até peixe. Eu já vi várias vezes pessoas domando peixe. E é o que diz aqui. E outras espécies de animais são domadas, mas a língua não. A língua você não consegue controlar a sua própria língua. Esta é a razão dele. Vamos lá. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só, está falando de um aspecto pequeno da nossa vida, que é a língua, de um veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor, Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens. Então, da mesma pessoa, você vê que ela pode louvar a Deus. Hoje aqui nós estamos louvando a Deus, e amanhã nós podemos amaldiçoar as pessoas. O mesmo lugar, a mesma pessoa. Por isso que ele fala que é incontido. Por isso que ele fala que é um problema sério. E não é só a língua, ele está dando um exemplo lá. A tese principal dele é que nós temos muitos defeitos, mas ele vai dar um para comprovar em todas as nossas áreas. E ele vai dizer o seguinte: também com ela amaldiçoamos aos homens. Um bom exemplo disso, talvez o melhor exemplo que a gente tem disso, é Pedro, né? Vocês se lembram lá de Jesus? Foi a primeira vez que Jesus disse que ele era o Filho de Deus, que ele se declarou como Filho de Deus aos seus discípulos. Primeiro ele perguntou assim: que diz os homens que eu sou? O que eles estão falando lá fora? Aí os discípulos falaram assim: olha, uns falam que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas. Disseram para Jesus: olha, estão dizendo isso, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro, tomando a palavra, disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí que Jesus se identifica pela primeira vez. Olha, Simão Barjonas, não foi carne nem osso quem revelou a você, mas foi meu Pai que te revelou essa verdade, e ele se declarou ali como filho de Deus, primeira declaração pública dizendo, é isso mesmo. Aí Jesus começou a dizer o seguinte, olha, vamos para Jerusalém, que lá o Filho do Homem vai ser entregue para perdoar pecados, vai ser entregue na cruz. E aí o que Pedro disse? De jeito nenhum. De maneira, você não vai morrer não, tenha dó de ti mesmo, Jesus, não vai lá não, tenha piedade da sua própria vida. Aí que Jesus responde, arreda-te de mim, Satanás. Alguns minutos antes, ele estava ali dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse que era necessário ele ir morrer pelos nossos pecados, e ele disse, não, a voz do diabo. Jesus tinha identificado aquela intenção dele ali, de impedir que ele fizesse essa, Jesus que estava declarando que ia fazer isso, e aquela declaração ali estava tentando impedir, e Jesus percebe que ele estava sendo usado pelo próprio diabo ali, para cumprir a sua tarefa. Ele falou assim, para isso eu vim ao mundo, para dar a sua vida por muitos. E Pedro falou assim, não, tenha dó de ti mesmo, tentando impedir Jesus de fazer isso. Ele não entendia o plano de Deus. Na mesma boca, ele falou bem de Jesus, tu és o Cristo, e no mesmo instante saíram coisas ruins. Nós somos assim. O cristão, ele é meio dual, né? Ele é meio assim, dividido entre as coisas de Deus, entre as coisas santas de Deus e as coisas do mundo, porque ele é pecador. Mesmo você que é crente, às vezes você louva o Senhor, você agrada ao Senhor, e às vezes você faz coisas horríveis. É isso que está acontecendo. Mas que ele disse assim, pois também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Nós amaldiçoamos as pessoas que estão ao nosso redor, não é? De uma só boca procede bênção e maldição. Ele está declarando aqui, irmãos. Ele não está aqui fazendo alguma coisa, conjectura. Ele está declarando, ele está dizendo assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Porque da mesma fonte surgem coisas boas e surgem coisas ruins. É a nossa contradição. Nós somos bipolar. Nós às vezes estamos adorando a Deus e às vezes estamos amaldiçoando aos homens. Essa é a nossa condição. Primeiro, muita gente fica triste com relação a isso, mas é uma tristeza boa segundo Deus. Sabe por quê? Porque você reconhece a sua pequenez. Não é só entender a grandeza, a pureza de Deus, mas olhar para a nossa pecaminosidade, para o coração humano, pela tristeza que nós estamos ali. O nosso pecado tenta esconder isso de toda maneira, e se achar bom, que se achar uma pessoa especial, diferenciada das pessoas. Vocês se lembram daquelas duas pessoas que foram ao templo orar? Um disse, se levantou e falou assim, graças te dou que eu não sou como os demais homens. Arrogância, soberba, que subiu no seu coração, não se achando pecador. O outro, quando foi orar, ele nem ousava levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito com tristeza e dizia o seguinte, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim. Ele reconhecia o seu pecado. Jesus disse que aquele segundo lá, ele desceu justificado para a sua casa, porque reconheceu a seu estado miserável em que ele se encontrava. É esse o primeiro ponto. Primeiro, nós não podemos ter acesso a Deus sem primeiro se sentir pecador, perdido. Porque como você vai pedir perdão a Deus se você não se sente pecador? Você se sente melhor do que as pessoas, do que aquele outro ali? Esse é pior, porque não reconhece. Por isso que Jesus diz o seguinte, prostitutas e meretrizes precederão a vós no reino dos céus, porque elas creram, foram batizadas e se converteram, reconheceram os seus pecados, mas vocês não se reconhecem. Essa é uma grande desgraça, quando a pessoa não reconhece o pecado da sua vida. Conhece, olha para o pecado dos outros, mas não olha para o seu próprio, e fica se justificando.
É o que está acontecendo aqui. Ele está tentando nos convencer de um pecado apenas, mas é em todas as áreas da nossa vida. E vai dizendo assim, olha só o versículo número 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Na natureza isso não acontece. Ou a fonte é boa ou ela é ruim. É assim. Lá é assim. Não vem os dois ao mesmo tempo. Ou é boa ou ela é ruim. Mas no ser humano, não é? Nós temos esse caso dúbio. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celeste. E ele disse: vocês são maus, mas vocês conseguem dar coisas boas para os seus filhos. Até o homem mais malvado do mundo, ele consegue fazer coisas boas. Vai lá na cadeia, eles fazem muitas coisas boas lá. E eu já vi isso daí, porque eu era pregador lá em cadeias. Já fui muitas vezes, de homens e de mulheres em São Paulo. Eu ia pregar lá, eles faziam coisas boas, eles se ajudavam, por incrível que pareça. Eram maus, não temiam ninguém, mas é isso que a Bíblia diz: vocês são maus, mas vocês sabem fazer coisas boas. Porque não é totalmente, porque se a gente fosse mal totalmente, a gente seria um diabo. O diabo que é assim, o diabo, ele não tem bondade nenhuma nele, ele não pode ir contra a verdade, mas ele não tem bondade nenhuma no seu coração. O seu objetivo é matar, roubar e destruir somente. Mas isso não aconteceu com o homem. O homem, apesar de haver uma queda, a depravação foi total, mas não foi finalmente. Mas em todas as áreas da sua vida, ele é assim pecador, seja no falar, no pensar e nos sentimentos também. Todos os nossos sentimentos estão todos bagunçados. Está tudo errado na nossa vida. Como homem, é para trazer um desespero mesmo, para você chegar nesse ponto de dizer o seguinte: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor para a minha vida. Enquanto o homem não se sentir pecador na sua vida, em todas as áreas, ele não pode ter acesso a Deus. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Sem arrependimento, esquece. A pessoa até pode falar assim: perdoa, Senhor Deus, mas tem arrependimento? Se não tem arrependimento, não tem remissão de pecados, não tem jeito. Aí a pessoa fala assim: mas pastor, no meu jeito Deus vai dar um jeitinho lá, Deus vai, Ele conhece. Não vai, são absolutos de Deus. Sem arrependimento não há remissão dos pecados. Nós vamos morrer com os nossos pecados, porque é necessário que haja arrependimento dos nossos pecados, dos nossos pessoais. Tem que haver arrependimento para ter acesso a Deus. Então está nos convencendo que na natureza obedece, as coisas obedecem ao Senhor, mas o homem, ele é assim pecador. É por isso que Deus usa da sua misericórdia, do seu amor, da sua longanimidade, para não... Deus deveria fulminar o homem no momento que ele pecasse. Se Deus matasse todo mundo agora, ele estaria sendo justo e bom. Porque são os nossos pecados que produziram aquilo lá. Não foi Deus, é a ira de Deus se revela contra toda impiedade, diz Romano, toda impiedade. Acaso, meus irmãos, pode, outro caso, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Pode? Já viu isso na natureza? Não, isso não acontece. Nem a fonte, nem a árvore, nada. Ou a videira figos? Pode acontecer? Não pode. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não pode fazer isso. Então é uma coisa incontida. É uma coisa que nós não podemos controlar, porque é o pecado que está em nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Quem é que vai me livrar disso? Quando ele olha para si mesmo, quando a pessoa é sincera, olhando para si mesmo, ela vai ver que está tudo errado, tudo está fora de lugar. Essa é a nossa condição, é de perdidos, porque nós sentimos um peso. A primeira coisa que Deus faz na nossa vida é nos convencer dos nossos pecados, das nossas misérias, do nosso estado pecaminoso. Para quê? Para que haja perdão pelos nossos pecados, a pessoa possa ir lá sincero e ver o quanto ele ofende a Deus. Quando alguém vê a santidade de Deus, a primeira coisa que ressalta são os nossos pecados. Eu me lembro
profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele estava lá no templo, um dia comum, aí ele viu o Senhor, num alto e sublime trono, as abas das vestes do Senhor estavam ali, ele viu a presença de Deus. A primeira coisa que aconteceu, que ele falou, foi assim: ai de mim. Primeira expressão dele: ai de mim, estou perdido. Por quê? Sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de pessoas de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Olha o problema ali, ele reconheceu o seu pecado, era uma visão maravilhosa. Talvez um orgulhoso falasse assim: eu sou especial, Deus está se vendo. Ele se sentiu miserável ali, na presença de Deus. Uma visão tão gloriosa, tão majestosa, que ele viu a sua pecaminosidade, ele disse: ai de mim. Mas aí tem a solução, não é só o problema, né? É aquilo que eu falei para você. Se eu chegar aqui para você e falar que você tem um problema e não falar a solução, não adianta nada. A Bíblia não é assim. Ela apresenta o problema, ela apresenta a dificuldade, mas do lado dela ela vem mostrando qual é a solução, qual é o problema, qual que é o remédio para isso. Para todos os nossos problemas tem um remédio. E esse remédio não é o que eu vou inventar, não é a artimanha do homem que ele vai inventar, não. Está baseado na palavra de Deus, ela que vai dizer qual é a solução do nosso problema. Ela fala qual é o problema e fala também como é a solução dele. E aqui ele vai começar a dizer para a gente a solução desse problema. Versículo 12 diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, olha só, inveja, aqui vai falar de outros problemas, está falando da língua, ele estava tentando nos convencer, mas se alguém tem inveja amargurada e sentimentos facciosos, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto dos céus, é terrena, animal e demoníaca. Então ele está dizendo, a sabedoria, a sua sabedoria, ela é animal, ela é terrena e ela é demoníaca, que são os três inimigos da nossa alma. Martinho Lutero vai falar sobre esses três inimigos, que é o mundo, que é a carne, a nossa natureza, e é o demônio também. Ela é demoníaca, quando ele tenta ir pela sua sabedoria humana. Então ele está dizendo o seguinte: não vá por esse caminho, não estribe por esse caminho, mas pense o seguinte: isso daí é terreno, isso daí não tente resolver isso com artimanhas, mas você tem que buscar o quê? Não a sabedoria, é isso que está insistindo, não busque a sabedoria do homem, pelo contrário, ele vai dizer lá no versículo 16: pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É o homem tentando resolver o seu problema sem Deus. A sabedoria, porém, lá do alto, agora ele vai mudar. Ele vai falar assim: bom, agora nós vamos resolver esse problema. Aqui é um bom médico. Deus é um bom médico, Ele sabe o nosso problema e Ele vai resolver isso para nós. Como eu estava falando lá de Isaías, vocês se lembram lá? Ai de mim, o que aconteceu? Deus mandou um anjo e com uma tenaz, sabe o que ele fez? Ele não estava lá no templo? Primeira coisa quando você entrava no templo era o altar, onde se faziam os sacrifícios. Ele pegou lá com uma tenaz, pegou uma brasa viva e tocou nos seus lábios e disse: os teus pecados foram perdoados. A única coisa que ele entrou foi com os seus pecados, e Deus entrou com a sua graça e tirou lá lá daquela churrasqueira, uma espécie de churrasqueira, onde se queimava os animais ali, durante todos os dias, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde havia sacrifício todos os dias. Havia 3 orações, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 6 horas. Mas havia 2 sacrifícios diários, 9 horas da manhã às 3 da tarde. Então estava com a brasa viva lá ainda, estava ainda fumegando lá. Veio um anjo, pegou aquela brasa viva lá e tocou e disse: os teus pecados, as suas iniquidades foram perdoadas. É graça, ele só reconheceu e automaticamente foram perdoados todos os seus pecados. É a sabedoria do alto, coisa que nós não podemos resolver. Não adianta você tentar resolver o problema dos seus pecados,
porque ele só pode ser resolvido fora de você. O problema que você tem é só Deus quem pode resolver. É por isso que Jesus Cristo morreu sozinho, sem ajuda de ninguém, morreu só, porque só Ele pode pagar os nossos pecados e as nossas transgressões. Nós somos pecadores. Tem uma visão lá em Zacarias, porque são 4 visões lá, né? Na 4ª visão, Zacarias tem uma visão lá do sumo sacerdote Josué. Não é o Josué, o amigo lá de Moisés, não. É Josué, o sumo sacerdote. E ele tem uma visão lá que Josué, esse sumo sacerdote, está na presença de Jesus. E estava o diabo lá também. O diabo estava dizendo o seguinte: ó, o sumo sacerdote Josué está com as suas vestes sujas. E não podia ficar com as vestes sujas. Então ele estava dizendo assim: olha, sabe o sumo sacerdote? Ele está com as vestes sujas. Acusando o sumo sacerdote na presença de Jesus. E Jesus chama a atenção do diabo dizendo o seguinte: não, você não vai chamar a atenção dele não. Sabe por quê? Porque ele é um tição. Ele é um tição tirado daquele lugar. E aí tirou todas aquelas vestes que ele tinha, colocou uma veste resplandecente, dizendo que ele era um tição. Ele era um homem do Senhor, com manchas nas suas vestes, mas foi purificado por ela. O que era um tição? Tição é isso que você tira de lá. Se você faz uma churrasqueira em casa lá, vai limpar aquela churrasqueira para ver se você não se suja lá. Ele é um tição. Ele era um homem que ficava lá de manhã e à tarde fazendo sacrifícios, mexendo com sangue, mexendo com a brasa, mexendo com tudo, e as suas vestes ficavam sujas. Era proibido fazer isso, mas ele estava assim. O diabo se aproveitou, dizendo o seguinte, e a única coisa que ele pode fazer, né, é mostrar os nossos pecados diante de Deus. Ele nos acusa, ele fala assim: ó, está sujo. E aí Jesus fez passar todas as transgressões diante dele. E aí disse para ele o seguinte: olha, ele é um tição, mas eu vou purificar esse. Não chame ele assim, porque eu vou purificar os seus pecados, o pecado dele. Então, não era ele que tinha que fazer. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Lá em Apocalipse vai dizer assim, que as nossas vestes foram lavadas onde? No sangue do Cordeiro. Elas ficaram brancas porque elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Não foi você que deu um jeito, não. Não foi você que chegou a falar assim: ah, vou dar um jeito na minha vida. Não tem jeito, não. Você não consegue. Essa sabedoria, ela é humana. Essa sabedoria de tentar resolver isso, ela é humana, ela é terrena e ela é diabólica. Sabe o que o diabo fez? O diabo, ele enganou 1/3 do céu. E aqueles anjos caíram. Esse diabo, ele enganou os nossos pais, e os 2 caíram 100%. Lá foi 1/3. Aqui na terra foi 100%. Os 2 caíram. Se ele consegue enganar os nossos pais e aqueles anjos, imagina em cima de mim. Imagina em cima de você. Ela é diabólica. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o sangue de Jesus é quem nos purifica. É Ele que nos resgata. É Ele quem trabalha nisso. É nisso que Ele quer dizer. Ele está falando aqui da sabedoria do alto. Então, qual que é a solução para os nossos pecados? É olhar para o alto, onde Cristo vive, assentado à destra. A nossa solução não está em nós, não está no mundo, não está na igreja, porque a igreja é uma igreja, ela é pecadora. Não está nas pessoas, porque são pecadores. Lembram-se lá de Isaías? Ai de mim, estou perdido, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo. Não tem solução se você olhar para o lado. Nem para pastor, nem para a pessoa melhor que você tem. Não tem. A única solução está no alto. Por isso que ele vai dizer aqui que a nossa solução, e ele se inclui aqui dizendo o seguinte: olha, a língua é um mal incontido, ninguém consegue conter. Isso está falando de um aspecto só. Imagine todas as áreas da nossa vida: sexualidade, dinheiro, trato com a família, trato com filhos, com todas as áreas da vida, estão todas manchadas lá. A única solução nossa não está nesse mundo, está na glória de Deus. É isso que ele vai falar. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. As coisas aqui da terra são impuras, mas a de lá, ela é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora,
É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte: levante os seus olhos para o céu. Levante, porque só Deus tem a solução dos nossos problemas. Não tente fazer isso por você mesmo. Como diz as Escrituras, não porfie nos seus próprios pensamentos. Não se estribe nos seus pensamentos. Não se estribe neles, porque eles são enganosos. A Bíblia fala assim, que enganoso é o coração. Se você olhar para o seu coração, ele vai te enganar. Ele vai falar assim, não, você não é tão ruinzinho assim não. Você é horrível diante de Deus. E você só vai perceber isso quando você se colocar ao lado de Deus. Se você colocar do lado das pessoas, você vai achar, eu só até estou na média, né? Estou na média aqui com as pessoas. Mas se coloque ali do lado de Deus. Se compare com Deus, com a perfeição de Deus, com as coisas de Deus. Aí você vai ver o quão sujo você é, quão imperfeito você é, quão imperfeito nós somos. Por isso que a insistência dele aqui de Tiago é exatamente isso, é fazer com que nós saiamos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, da nossa vã filosofia e olhemos para o alto, para onde Cristo vive. Por isso que Cristo diz assim, olha, não ajunte tesouros aqui na terra, porque há traças que corroem, há ladrões que vão e roubam, há ferrugens que corroem tudo. Então aqui acaba com tudo, ele fala assim, não tem solução. Traça, ladrão e ferrugem, vai acabar. A única solução, por isso que ele falou assim, vinde a mim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não existe outro remédio, não é olhar para homens, para preceito, mas é o próprio Jesus Cristo. Ele é o único sustento da nossa vida, a única solução para nós. É isso que ele fala, a sabedoria que nós devemos buscar não é terrena, não é humana, mas ela é espiritual, do alto, onde Cristo vive assentada à destra de Deus. Isso vai ter que acontecer todos os dias. Nós devemos vigiar a nossa vida constantemente, sentir tristeza pelos nossos pecados, pelo nosso proceder. Por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão, ai de mim, estou perdido. Ele diz a mesma coisa, em outras palavras, ele fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? É como se ele estivesse levando no seu corpo um cadáver ali, alguma coisa podre ali, quem me livrará do corpo dessa morte? É como se ele estivesse ali agarrado a um morto. Essa é a nossa condição, mas tem uma solução, e essa solução é a coisa principal na vida. Primeira coisa é convencer a pessoa do erro, a segunda coisa é convencer essa pessoa que ela precisa daquele remédio. É como você oferecer a solução e a pessoa não aceitar, não querer aquilo lá. João vai dizer o seguinte, que a luz veio ao mundo, mas o homem amaram mais as trevas do que a luz. Eles sabiam, eles provaram que era a luz verdadeira, mas o que eles preferiram mais? Eles preferiram ir para as trevas. Essa é a natureza, é quando a pessoa toma a decisão, eu sei qual é a verdade, o que é certo, olhar para Deus, mas eu vou preferir andar nas trevas, e dão as costas para a luz, para a vontade de Deus na vida. Assim é o homem, nós já sabemos da vontade de Deus. Lembram-se daquilo lá? Vontade decretiva de Deus. Vai chegar o dia em que a vontade preceptiva de Deus, os preceitos de Deus vão acabar, porque haverá só vontade decretiva de Deus. Ali não haverá mais essa questão mais de vou querer ou não vou querer, vai obedecer a Deus. Não vai haver mais transgressão no mundo. Enquanto isso não acontece, nós temos essa dualidade na nossa vida. Existe a vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus. Deus colocou ali, mas muitas vezes nós transgredimos todas as horas, todos os dias. É a vontade preceptiva de Deus, Deus colocou ali nos seus mandamentos, na sua lei, na sua vontade, mas nós transgredimos. Mas do lado dela, Deus ofereceu misericórdia, ofereceu perdão também. De tal forma que quando eu peco, não obedecendo aquilo que eu sei que eu devo obedecer, Deus mandou a solução, o remédio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E não, a Bíblia diz assim, não somente nosso, mas do mundo inteiro, diz as Escrituras, do mundo inteiro, é para qualquer pessoa que aceite esse recado de Deus, essa vontade de Deus preceptiva. É só se voltar para Ele. É tão fácil, mas é tão difícil por causa dos nossos pecados, porque a nossa natureza vai querer sempre ir para o mal, sempre para o terreno, para o mundano e para o maligno.
Quando nós desobedecemos à vontade de Deus, nós estamos nos associando ao diabo, sabia disso? Quando os nossos primeiros pais ouviram o diabo, o Satanás lá, eles deixaram de ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir a voz de quem? Do diabo. Não era nem para ouvir, mas eles deram ouvido ao Satanás. Quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos obedecendo ao Satanás. Não tem jeito. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é o Senhor, ou é o demônio. Quando não obedecemos a Deus, nós estamos ouvindo a voz do demônio, do mundo e do animal, do terreno, do homem animal, não fazendo a vontade de Deus na nossa vida. De tal forma, irmãos, para terminar, é angustiante por um lado, mas é alegre do outro lado. Temos um problema, mas temos também a solução do lado dele. Deus não nos deixou sem solução. Deus coloca a todo instante, Ele se oferece a todo instante, a toda hora. Hoje é o dia agradável para se voltar ao Senhor. Se tem alguém aqui que ainda não se voltou para o Senhor, sinceramente, hoje é o dia aprazível de Deus, de reconhecer o seu pecado, de confessar os seus pecados e se colocar na presença de Deus, né? O próprio Deus fala assim: abre a tua boca e ela será cheia da bondade de Deus, da vontade de Deus, para servir ao Senhor. Aqueles que estão no Senhor são nova criatura para obedecer a Deus, para o servir ao Senhor. E isso gradativamente. Quanto mais você vai ouvindo de Deus, mais aquilo vai fazendo efeito na sua vida. Mais o pecado vai sendo deixado de lado e mais você vai começar a servir a Deus. Somos assim, somos dúbios, somos duplo, mas pela bondade de Deus nós vamos seguindo o caminho junto ao Senhor. Como disse aquele hino lá, se tropeçarmos, se cairmos, Ele vai nos resgata e nos acolhe para si. Ele não nos deixa ali, Ele sempre vai estar pronto a todo instante. Cada momento Ele vai estar ao seu lado. Não há pecado. O diabo vai falar assim, está vendo? E sempre te acusar, você não pode. Ele vai dizer isso. Aí ele fala assim, sim, é verdade, eu sou péssimo mesmo, mas teve alguém que morreu pelos meus pecados. Assim como Josué lá, o sumo sacerdote, ele estava sujo, mas o Cristo falou assim, ele é um tição tirado lá do altar, ele foi alguém que se misturou, se sujou ali no meio de tudo aquilo ali, mas foi resgatado, ele foi tirado. Isaías aconteceu a mesma coisa, ele foi resgatado, os seus pecados foram perdoados. Do mesmo modo, ele oferece isso para mim e para você. A solução, nosso maior problema não é a comida, não é a saúde, não é as coisas do mundo, não é isso que são pequenos. O nosso maior problema é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa comunhão com Ele, é o nosso comprometimento com Ele, é estar junto dEle. Por isso que aqui ele aponta para o nosso pecado. Se você não reconhecer isso na sua vida, que é tão pecaminoso, é porque você está no estado deprimente mesmo. Você precisa sentir isso, você precisa se convencer disso. É isso que ele fez aqui, convencendo aquelas pessoas dos seus erros, das suas misérias, e não ficar olhando para o mundo. Tem gente que fala assim, mas o mundo está assim. Não importa, importa é a sua vida, importa é a sua alma, importa é o seu estado, a sua vida em primeiro lugar. Não os outros, não a circunstância. Por isso, irmãos, é o momento da gente refletir nessas coisas. Essa passagem mostra isso, mostra a nossa pecaminosidade, a nossa língua, mostra o nosso estado, a nossa duabilidade, que nós somos dúbios, que nós ora oramos a Deus, confessamos a Deus o nosso pecado, outra hora nós estamos amaldiçoando. Outra hora nós estamos gritando, outra hora nós estamos fazendo coisas que não devemos, e falando coisas, ou deixando de falar coisas que deveríamos falar. Por isso que a única solução, é levantar os nossos olhos. A palavra do Senhor diz assim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Por isso que a gente insiste na igreja, por isso que você deve ler as Escrituras, por isso que você deve orar ao Senhor, por isso que você deve ter comunhão com o Senhor, porque se Satanás fez isso com aquelas pessoas lá, com os anjos e com nossos primeiros pais, imagine comigo e com você. Ele está em derredor, procurando a quem possa tragar, a devorar. Deus tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da sua vida, para que busquemos e tomemos esse remédio santo que nos traz paz e alegria, essa perfeição de estar nas mãos
do Senhor, não debaixo da acusação do diabo e do mundo. Vamos, irmãos, nos colocar em pé nesse instante e confessar a Deus mais uma vez os nossos pecados, as nossas vilezas, as nossas mazelas, e pedir o perdão que vem dos altos céus, e assim terminarmos esse culto. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por esse momento precioso, na Tua presença de meditação dessas verdades que estão exaladas em toda a Tua Escritura. Em especial essa passagem que mostra, Senhor, o nosso defeito, o nosso problema, o nosso pecado. E graças te damos, porque não é somente isso, mas nós alcançamos grande salvação, porque a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, e é por isso que nós estamos aqui, em procura dessa graça maravilhosa sobre a nossa vida. Não deixe, Senhor Deus, pela Tua graça, que ninguém saia desse recinto sem ter essa confissão de pecados, esse convencimento dos seus pecados e buscar a solução que está unicamente em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tenha misericórdia de nós, nos guarde, Senhor Deus, do maligno, do mal desse mundo, do mundo e de nós mesmos durante a semana. Nos guarde, Senhor Deus, pelo Teu grande poder. Tudo isso nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus e pela Sua graça, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para